E por fim, vamos finalizar a nossa matéria de História da Igreja. Estamos na página 193. Desilusão com o liberalismo na Europa é frisado também como argumento de História da Igreja. A Declaração de Barmen, o fundamentalismo, reação contra o liberalismo na América do Norte. Temos alguns fatos aqui, acho interessante vocês lerem depois. Vamos passar por cima para dar continuidade. O evangelicalismo aparece nessa época com o Dwight Lyman Moody, por exemplo, um dos grandes pregadores da época. Tem que ser citado quando se fala de evangelicalismo, subentende como evangelismo em massa, pregadores que eram vistos por centenas, milhares de pessoas, e um nome que tem que ser citado, atrelando-se até inclusive ao Dwight Lyman Moody, o evangelista, o maior do século XXI, do século XX, melhor dizendo, o Billy Graham. Tivemos o Pacto de Lausanne com John Stott. Em julho de 1974 foi realizado o Congresso sobre Evangelização em Lausanne, Suíça, com a participação de representantes de 150 países, e aí foi celebrado o Pacto de Lausanne. E página 198, algumas questões para nossa reflexão, já quase finalizando, né? Fale sobre as características do iluminismo, já citei algumas. Qual foi o impacto da teologia liberal na igreja do século XIX? Apresente as principais personagens do evangelicalismo. Eu te adianto dois aqui, já citamos, o Moody e o Billy Graham, com certeza. Capítulo 5, página 199, Igrejas Protestantes no Brasil. Passaram-se três séculos desde o descobrimento do Brasil para que os protestantes pudessem se instalar no país. Os católicos chegaram primeiro, tá? Isso é incontestável. O Brasil conheceu um ou outro protestante durante esse tempo. Como já foi visto, logo após o descobrimento, França e Holanda tentaram, sem êxito, estabelecer missões no Brasil. França e Holanda tentou fazer isso. Depois disso, o Brasil foi hegemonicamente católico. E sobre isso, o que disse Gilberto Freire? Abre aspas aqui para o Gilberto Freire, que vai citar acerca desse ponto. O Brasil sempre foi mais católico do que protestante, tá, gente? Olha o que ele diz, todo navio que entrava num porto brasileiro recebia a bordo um frade capaz de examinar a consciência, a fé e a religião de um recém-chegado. O que barrava um imigrante naqueles dias era a heterodoxia, a nódoa da heresia da alma, não qualquer marca racial do seu corpo. Era uma questão de saúde religiosa, pessoal. Sífilis, bolba, varíola, lepra podiam entrar aqui livremente. O perigo não estava no fato de o indivíduo ser estrangeiro ou de que pudesse ser anti-higiênico ou cacogênico, mas a possibilidade de ser herético não sendo católico no caso, desde que fosse capaz de rezar o Padre Nosso e a Salve Rainha, de recitar o Credo dos Apóstolos e de fazer o sinal da cruz. Qualquer estrangeiro era bem-vindo no Brasil colonial. O frade ia a bordo a fim de investigar a ortodoxia do indivíduo, do mesmo modo como hoje a raça e a saúde do imigrante são examinadas. Antes era a saúde espiritual, só entra aqui se for católico. Vocês estão entendendo de quem que era a hegemonia. Então o Brasil ele passou por um século e meio de ausência da fé protestante. Karl Rahn comenta que só em 1808, gente, os portos do Brasil foram abertos pela primeira vez ao comércio como todos os poderes amigos. A Grã-Bretanha foi a única nação a gozar desse privilégio. Em 1910,
Inglaterra e Portugal assinaram um tratado de comércio e navegação, que declarava que os britânicos não católicos romanos residentes nos domínios de Portugal não seriam perturbados ou perseguidos por causa de sua religião e teriam liberdade para celebrarem em honra do Todo-Poderoso, quer dentro de suas casas particulares, quer nas suas igrejas e capelas, desde que estas exteriormente fossem semelhantes a casas de habitação. Além disso, estipulava que não deveria existir nenhuma investida contra os católicos, nem qualquer tentativa de fazer prosélitos. Ou seja, cada um na sua, nesse ínterim. Abertura ao protestantismo no Brasil. O Brasil se encheu de ingleses que vieram fazer negócios e desenvolver suas profissões. Então, basicamente, quem começou com o protestantismo no Brasil foram os ingleses, tá certo? Vieram também para o país inúmeros norte-americanos, muitos destes eram protestantes e trouxeram suas bíblias e livros de ensino bíblico e devoção. Já começou-se a acender aquela pequena chama, digamos, protestante. Em 1924, a tolerância concedida à Igreja Anglicana Em 1924, a tolerância concedida à Igreja Anglicana Britânica pelo Tratado do Comércio de 1910 era estendida aos luteranos da Alemanha e da Suíça e a outros grupos evangélicos. No entanto, as restrições foram mantidas. E observe, nesse período, exemplo, 1855, desembarcou na Baía do Rio de Janeiro o Dr. Robert Reid Kelly. 13 meses depois de desembarcar, Kelly começou a primeira escola dominical aqui no Brasil. E depois de 3 anos, em 11 de julho de 1858, organiza a primeira igreja protestante brasileira de fala portuguesa. Que igreja é essa? A Igreja Congregacional. E sobre a obra de Kelly, Carl Hahn, ele faz o seguinte comentário, tá, gente? Observe. Ao Dr. Kelly pertence a honra de estabelecer a primeira igreja protestante permanente entre os brasileiros de fala portuguesa. Através de sua amizade com a família real, seus escritos nos jornais do país, seu inário, assim como pelos seus convertidos por ele instruídos no Evangelho e que vieram a ser seus primeiros diáconos, colportores e evangelistas, e mais tarde sendo pastores ordenados de suas organizações. O Dr. Kelly provavelmente exerceu mais influência sobre os padrões de culto do que qualquer outro missionário no Brasil. Kelly poderia ser colocado ao lado de Livingstone e de outros missionários pioneiros do século XIX, e com toda certeza poderia. Em 1876, Kelly retorna para a Escócia, sendo substituído pelo brasileiro João Manuel Gonçalves dos Santos, um dos primeiros convertidos da cidade do Rio de Janeiro. J.M.G. dos Santos permaneceu na liderança da igreja fundada por Kelly, a Igreja Evangélica Fluminense, até a sua morte em 1928. Aqui nós temos um relato também de como chegou o luteranismo aqui no Brasil. Os presbiterianos, que chegaram em 1851, os metodistas entre 1835 e 1841, os batistas, tá? É um nome importante que vai aparecer que é Antônio Teixeira de Albuquerque, em 1871, as igrejas pentecostais que chegaram ao Brasil, o pentecostalismo demorou a chegar no Brasil, mas quando chegou, rapidamente se espalhou por todo o solo brasileiro. E aqui nós temos que citar um nome importante, William Seymour, e também, evidentemente, os fundadores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é o Daniel Berg e o Gunnar Wingren. A implantação das Assembleias de Deus no Brasil deve-se aos missionários suecos, Berg e Wingren. Wingren foi batizado na Suécia com 18 anos por imersão e Berg, de pais batistas, foi batizado com 15 anos. Berg migra para os Estados Unidos em 1902 e Wingren em 1903.
Lá em 1909, eles se encontram, se tornam amigos, e o resto, a história vai nos contar que em 1911, em 18 de junho de 1911, um grupo já aqui no Brasil se reúne na residência de Henrique Albuquerque, na rua Siqueira Mendes, e ali nasce a igreja denominada Missão da Fé Apostólica, que futuramente seria conhecida como Assembleia de Deus. Nós temos a pequena história também, página 206, de como chega a Congregação Cristã do Brasil, aqui no Brasil. A Igreja do Evangelho Quadrangular também, um nome muito importante, a Aimee Semple McPherson, tá? O Brasil para Cristo também chega nesta época, e temos que citar também, evidentemente, Deus e Amor, sob a égide do missionário Davi Miranda, e o movimento neopentecostal, a Igreja Vida Nova, o movimento neopentecostal, foi um trabalho praticamente de um tal de Robert McAllister, tá, lá nos Estados Unidos da América, e a ideia vem para o Brasil, e o trabalho de McAllister foi determinante para o surgimento de líderes neopentecostais, e aqui eu vou citar dois, e até são parentes, tá, gente? O Edir Macedo e o Romildo Ribeiro Soares, que você conhece como R.R. Soares, que são ícones do movimento neopentecostal, ok? Igreja Universal do Reino de Deus, foi citada, a Internacional da Graça de Deus, que é desses dois senhores que as lideram, a Igreja Apostólica Renascer em Cristo, a Igreja Mundial também do Poder de Deus, que são de movimentos neopentecostal, tá certo? Que é o novo Pentecoste, o novo pentecostal, não vamos comentar, tá bom? Questão para reflexão. Fale sobre a diferença entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo, tá? Eu não vou citar aqui a diferença entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo, porque são muito parecidos, tá? E hoje, me parece, fazendo uma crítica aqui, já que estamos falando de história de igreja, né? Espero que a Igreja de Cristo, mundo afora, seja renovada, se encontre com seus valores, volte às suas bases, volte aos seus marcos, tá? Mas neopentecostalismo e pentecostalismo hoje estão muito parecidas. E parece que as duas perderam a expectativa do céu. Estão olhando mais para questões terrenas, visto que parece que querem levantar grandes patrimônios aqui na Terra. Então me parece que de vida eterna, os dois movimentos hoje já não estão crendo muito, infelizmente. Concluindo, pessoal, estudar a história da igreja é um privilégio. É quase impossível adentrar na teologia sem um referencial histórico concreto. Sabemos que a fé cristã é uma fé indiscutivelmente histórica. É justamente por meio do relato histórico que acompanhamos a caminhada do povo de Deus. Por outro lado, percebemos o agir pedagógico de Deus, sempre provando meios para garantir a existência de sua igreja. E aqui volta exatamente a palavra que Jesus falou para Pedro. Vocês estão lembrados, né? Nessa pedra eu vou edificar a minha denominação. Desculpe, vou edificar a minha igreja. Ele nunca edificou uma denominação, ele edificou a sua igreja. E a gente vendo, gente, da primeira página até a última página, da primeira aula até a última aula, me parece que a igreja está em declínio. Tantas brigas, né? Até, vamos pensar, tantas mortes em nome de Deus, né? Meu Deus do céu, a nossa igreja é certa, a nossa igreja é correta, nós chegamos primeiro, nós é que mandamos, nós que somos mais antigos. Gente, a igreja é uma só, Jesus não é bígamo, Jesus não é polígamo, ele tem uma única igreja, mas infelizmente essa igreja se dividiu em nichos, ela se dividiu em tribos, ela se dividiu em denominações. Hoje parece que eles não estão entendendo mais o texto de Efésios, onde Cristo dá pastores para a igreja, ele dá mestres para a igreja, ele dá apóstolos para a igreja, e não o contrário. Não, a igreja aqui é minha, a igreja aqui eu herdei do meu pai e vou deixar para o meu filho, porque aqui é a família que está liderando há 50 anos, há 70 anos, então o negócio aqui é nosso. Gente, dessa igreja Jesus está longe, longe. Jesus deixou claro, nessa pedra eu vou edificar a minha. Se vocês querem edificar de vocês, edifique a de vocês, mas a minha é essa aqui. E na minha igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela.
Então me parece que a única igreja que está protegida contra as portas do inferno é a igreja que Jesus edifica. A que ele não edifica, ela está sujeita a todos os males.